Bom, e para falar mais sobre essa síndrome que afeta cerca de 2 milhões de brasileiros, a gente recebe aqui no estúdio o médico pediatra José Renato Donaducci Pádua. Seja muito bem-vindo ao PFTV, doutor. Muito obrigado, Jean, pelo convite, né? Especialmente hoje que o mundo está voltado para essa condição, que é o autismo, né? Já é a 8ª edição desta condição. Sim. Tendo em vista que foi implantado pela ONU em 2007, né? E doutor, a gente conversava enquanto víamos a matéria, ele perguntava fora do ar a questão da causa, né? Por que esse número alarmante, assim, 70 milhões no mundo é um número considerável, né? 2 milhões no Brasil. O senhor me dizia que nesse momento, por exemplo, existem pesquisas, gente trabalhando em cima com afinco para tentar entender um pouco dessa síndrome, né? Com certeza. Não existe uma causa única para o autismo, né? Nós temos atualmente a seguinte separação. Nós temos o autismo idiopático, né? Que é aquele que num primeiro momento assim você não encontra alteração em exames nenhum que você faça, né? Faz o exame e está normal. Faz exame de ressonância magnética, faz eletroencefalografia, faz uma série de pesquisas e não encontra a causa, e ele tem o comportamento autístico, né? Uhum. Porque o diagnóstico do autismo ele é feito em termos comportamentais, né? Então esse autismo idiopático, né, que tem uma origem genética, né, especialmente alguns gatilhos ambientais que a gente fala, né, ele corresponde a 85 a 90% dos casos de autismo, né? E nós temos o autismo secundário, quer dizer, a criança nasce com uma síndrome, com uma determinada síndrome, que é identificada, é diagnosticada, e dentro daquela síndrome ele tem o comportamento autístico, né? Uhum. Ele se manifesta com as dificuldades para interagir, né, socialmente, ele se manifesta com as dificuldades para se comunicar, né? Principalmente, né, doutor? Principalmente porque, inclusive, um dos primeiros sinais assim que leva para consulta médica e que causa preocupação e que ali já é um início do diagnóstico é o atraso na linguagem, certo, na comunicação, uhum, tanto verbal como gestual, né? A comunicação não verbal, né? Então é muito importante, Jean, que a gente considere assim aquilo que a mãe traz na consulta pro pediatra, né? uhum. No caso, o primeiro profissional que vai entrar em contato com a criança, e o autismo ele se manifesta desde cedo, né? A criança já nasce com aquela condição, né? E os sinais vão aparecendo paulatinamente, né? Então o primeiro profissional é o pediatra, né? E o pediatra, detectando alterações no desenvolvimento da comunicação, da interação social e alguns tipos de comportamentos restritos, repetitivos, atitudes que são estranhas ao desenvolvimento, né, doutor? Coisas assim. O pediatra tem condições de detectar e encaminhar para o profissional capacitado ou para os profissionais capacitados. No caso, neuropediatra, né, que eu atuo nessa área de neurologia pediátrica, mas também para psicólogos, né, para fonoaudiólogos, né, que vão identificar aquela dificuldade de comunicação também, né? Doutor José Renato, é importante a gente aproveitar esse espaço hoje, que é um dia tão importante, né, da gente reforçar a questão do preconceito, como foi abordado muito bem na reportagem agora há pouco. As pessoas têm que perder um pouco essa questão de ter esse preconceito, né? Pensar que uma criança com um autista, que no momento é criança, mas vai ser um adulto autista, né? Pode viver normalmente como qualquer outra pessoa, claro, com um certo cuidado maior. Mas o preconceito não pode ter, né? Com certeza, mas um pouquinho antes de eu te responder isso rapidamente, porque senão passa o tempo da entrevista, eu gostaria de dizer o seguinte. Diga. A maioria dos diagnósticos do autismo são feitos por volta de 3 anos de idade. Sim. Tá? 2, 3 anos de idade. Hoje em dia já se sabe assim que com 1 ano e meio já se pode detectar. Então, assim, um alerta. O que a mãe nota no bebezinho que não que vá fazer o diagnóstico do autismo, mas vai abrir um sinal de alerta para que a gente esteja mais adiante atento a isso.
Aquele bebê que a mãe vai amamentar e o bebê não fica olhando no rosto da mãe, né? Não fixa o olhar no rosto da mãe, porque o bebezinho da mama até o rosto, ele normalmente está mamando e está olhando para a mãe, né? Aquele bebê que tem desprezo pelo colo da mãe, chora muito, não gosta do contato, né? Não atende a voz da mãe. A mãe chama e o bebê não procura localizar a fonte do som, né? E também não sorri, né? Quer dizer, a mãe brinca com o bebê, os familiares brincam, né? A partir dos 2 meses o bebê tem sorriso social e esse bebê não sorri, né? E com relação ao preconceito, isso aí é uma coisa assim, preconceito é uma condição do ser humano que tem que ser abolido em todos os sentidos, né? Porque o autista, ele é um indivíduo, né? Assim como eu sou diferente de você e todos nós aqui somos diferentes, o autista também, ele é diferente de nós e entre eles mesmo, né? Então, a gente tem que oferecer as condições ideais para que ele seja habilitado para conviver e para melhorar essas condições. Tá, né? certo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelas suas considerações. Conversei com José Renato Donaducci Pádua.